Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 73 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. E sempre aqui comigo, dividindo a mesa, eu que sou o economista Reinaldo Café, as participações do consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia a quem nos honra nessa manhã com a audiência. Também o Ricardo Bizarra conosco. Bom dia a todos. O João Jabur conosco. Bom dia, Café. Bom dia a nossa grande audiência. Hoje temos dois convidados aqui. O presidente estadual do Novo, que é Ricardo Alves, ele que é formado em administração de empresas e gestão pública. Primeiro emprego dele aos 17 anos foi na Rádio Excelsior. E vocês vão ver pelo vozeirão. Bom dia, Ricardo, bem-vindo aqui. Bom dia, espectadores da 96, um prazer estar aqui. Bauru é uma cidade muito significativa para nós. Bom dia, Bizarra, Café, Kleber, Jabor, uma satisfação enorme estar aqui. Não poderia deixar de passar aqui, e principalmente em Bauru. Perfeito. E quem vem no quartel tem que limpar a espingarda, tá aqui acompanhando o vereador Eduardo Borgo. Borgo, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui. Obrigado, Café. Sabe que é sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Bom dia, meu presidente. Hoje o estúdio aqui tá lotado, tem bastante gente. É um prazer. Mais, tem o Vendramini e o Ricardo tá lá também conosco e acompanhando. Muito bem, vamos falar então vamos falar um pouquinho do Partido Novo, né? Claro. Meu caro Ricardo, a gente observa, né? O Partido Novo nasce com uma proposta bem definida, né? Não uso de recursos públicos, um critério muito rigoroso para entrar nos quadros, eu imagino que continue assim, mas também ele vem tendo um posicionamento novo. A gente tem visto, por exemplo, a inserção de pessoas históricas, como o Ávila, que está hoje na Jovem Pan, ou na CNN tem lá o Poit, que está lá, o Melão, a Marina, enfim. E o que está acontecendo com o Novo? O que é esse momento novo do Novo? Exatamente. Bom, como o próprio nome diz, o Novo é um partido dinâmico, moderno e principalmente atento ao momento político brasileiro. Ou seja, para nós, um partido político, uma instituição, ela deve ser capaz de se renovar. Principalmente porque nós temos 7, 8 anos de existência, né? Somos uma organização que aprendemos com as nossas experiências, nossos acertos e os nossos erros, né? E em função disso revimos progressivamente nossos princípios, principalmente a forma de atuação do Partido Novo. E hoje o Novo está, como você disse, Café, num novo momento. Uma nova ideia, uma abertura maior. Nós não podemos nos tornar um partido de nicho. O Novo mantém os seus valores, os seus ideais, as suas premissas, mas é importante crescer, é importante ampliar. A principal missão, o objetivo do Partido Novo é mudar a vida dos brasileiros, não é não utilizar recursos públicos. E face ao que ocorreu na eleição de 2022, muito significativo, 2 fenômenos. Primeiro, a polarização. Se você não é extrema-direita, não é esquerda, não é Lula, não é Bolsonaro, você não existe. Tá? E o segundo, e muito mais significativo para nós, foi a excepcional e vergonhosa derrama de dinheiro público que ocorreu com o fundo eleitoral neste país. Nós tínhamos até meados do ano passado um fundo eleitoral de 1,8 bilhões de reais e foi aprovado para a eleição de 2022 4,9 bilhões de reais. Ou seja, tornou-se impossível, em termos de escala, qualquer iniciativa de alguém que não trabalha com recursos públicos sequer chegar próximo a alguém que faz uma campanha por mais meritocrático, por mais conteúdo que tenha esse nosso candidato. Kleber? Ricardo, uma curiosidade, você é funcionário da Secretaria da Justiça, né, do Estado de São Paulo? De forma ética, eu sou executivo público do Estado de São Paulo, exatamente quando eu assumi. Hoje estamos num processo franco de profissionalização do Partido Novo. Durante 7 anos eu fui voluntário, e do partido. E agora, há 3 meses atrás, eu solicitei uma licença não remunerada, que todo servidor público tem direito, por 2 anos, para poder exercer efetivamente a presidência do Partido Novo. Uma das características do Novo é que quem é
dirigente não pode se candidatar, e quem é candidato não é dirigente. É isso que funciona. Exatamente, essa é a primeira grande distinção, e nós continuamos mantendo, mesmo com essa reestruturação do Partido Novo, nós continuamos mantendo as premissas fundamentais, ou seja, a distinção que existe entre quem é gestor ou administrador do partido, né, e aquele que se candidata, possivelmente futuros mandatários. Até por entender, senhores, que essa é uma das principais causas da corrupção no sistema político brasileiro. É fácil entender. Se eu sou candidato, eu detenho a fonte de recurso, né? Meu querido Borgo aqui vai ser candidato a quem eu vou privilegiar? A mim e a minha turma, naturalmente. Presidente, bom dia novamente. Bom dia, Jabor. O Novo se renovou num congresso partidário, me parece que em fevereiro, não é? E entre as principais decisões, restabeleceu-se o uso do fundo eleitoral, né? Aliás, partidário e não eleitoral. Eu queria que o senhor explicasse bem isso, até para o nosso ouvinte internauta entender, a separar as duas fontes de recurso e entender o porquê que o Novo resolveu usar agora, se não me engano, o rendimento do fundo, né? Perfeito. Então vamos lá. Preciso, antes de mais nada, caracterizar o que é o Partido Novo hoje, se me permite, em 10 segundos. O Partido Novo é um partido democrático, de direita, liberal, com regras claras de gestão, transparência e responsabilidade fiscal. Muito bem. Em função disso, né, nós nunca utilizamos, até por princípio, recursos públicos. Até porque, quando o Novo foi constituído ou planejado em 2011, o financiamento de campanha permitia recusas. Isso mudou em 2014, 2015, tá certo? E necessariamente hoje o financiamento de campanhas públicas se faz exclusivamente por recursos originários do fundo partidário ou doações de pessoa física. Muito bem. O Novo teve, durante esses 7, 8 anos, nós recebemos como fundo partidário, que na realidade esse dinheiro foi repassado ao Novo, o Novo não utilizou. Tá? Então nós chegamos a ter cerca de 120, 130 milhões de reais no banco, né? E não utilizávamos. Perfeito. Vocês sabem o que acontece pela não utilização desse dinheiro? Devolve. Para onde? Reparte com os outros partidos. Exatamente. Isso não retorna ao Tesouro Nacional. Ele retorna necessariamente para a Justiça Eleitoral, que retribui entre os demais partidos. Então, nós estávamos numa situação bastante interessante, ou seja, no início desse ano, o Novo era o partido que, digamos assim, mais dinheiro tinha em caixa, até porque os demais utilizaram seus fundos para a campanha eleitoral de 2022 e não tínhamos sequer recursos para manter as despesas de custeio do partido, né? E a verdade é a seguinte, senhores, você não faz um partido político, nenhuma instituição, sem pelo menos um processo profissional. Não dá para tocar uma instituição, e hoje nós sabemos disso, exclusivamente com voluntários, por melhor que seja a boa intenção, até porque nós vivemos numa selva política. Então, só fazendo uma pequena correção, Jabor, o que foi aprovado na convenção partidária foi a utilização dos rendimentos do fundo partidário, porque juridicamente, e eu não vou fazer juízo de valor, né, o rendimento do fundo partidário não é o dinheiro depositado pela Justiça como fundo eleitoral, é decorrente da aplicação daqueles recursos. Ou seja, vocês mantêm o valor nominal recebido e, dependendo da engenharia financeira, esse rendimento que pode chegar aí bem administrado a R$1 milhão por mês é o valor que vocês vão utilizar. É exatamente isso que nós estamos utilizando, né? Nossos patrícios aqui do mercado financeiro têm uma boa aplicação. Mas só para concluir, né, a resposta, o que ocorre sim, no nosso estatuto não permite a utilização de recursos originários do fundo partidário. Então, o que está ocorrendo hoje é uma profunda alteração no estatuto do Novo para permitir, entre outros, a utilização mediante a aprovação de uma convenção nacional, da convenção do Partido Novo, a alteração
desta cláusula que diz respeito à não utilização de recursos públicos. Isso ocorrerá agora provavelmente entre final de setembro e começo de outubro, e a previsão é que venhamos eventualmente, desde que aprovado, utilizar sim o fundo partidário principal e eventualmente o fundo eleitoral. Tem uma Ficou pergunta claro? aqui do Jurandir Posca, se os membros do partido são remunerados. Perfeito. Então, veja, a partir desse processo de profissionalização, hoje, eu sou dirigente remunerado, o presidente nacional é dirigente remunerado, tá certo? E os dirigentes nacionais, alguns deles são remunerados e alguns são voluntários. Então, queria me referir também à segunda grande e talvez mais importante diferença do Novo para os demais partidos, né? E aqui eu vou fazer uma pequena provocação, senhores. Gostaria que os senhores me apontassem, hoje, no espectro da centro-direita, qual a principal diferença entre os partidos hoje atuantes na política brasileira na centro-direita? Né? Então estamos falando de um leque enorme de partidos. E fica muito claro que não existe muitas diferenças, apenas a forma como esses partidos, e sem citar nomes, respeitando todas as tendências, né? A única diferença é a forma pela qual eles buscam ocupar o poder. Nós vimos uma ideia nova, bastante diferenciada, qual seja, né? Hoje, para nós, quem efetivamente responde pela cidadania, quem gera a riqueza desse país é o cidadão no seu município. Então esse é um ponto fundamental. Hoje a premissa do Novo, nessa reformatação, tá? É o fortalecimento, e por isso estamos aqui, por isso estamos viajando por todo o estado de São Paulo, para incrementar novos núcleos, novos diretórios municipais, e esta é a diferença fundamental do Novo para os demais partidos. Não existe caciquismo no Partido Novo, ou seja, quem define as diretrizes, a própria atuação, a composição da nominata e principalmente a estratégia são os cidadãos do município por meio da liderança local do partido. Não existe nenhuma interferência de caciques regionais, de caciques estaduais, de presidente de partido ou de deputados, inclusive. Tá? É diretamente entre a liderança local e o diretório estadual. Você ia perguntar? Não. Ô Borgo, dentro desse contexto todo do Novo, né? Você que vem aí você tem um aspecto bem à direita, né, a gente conhece, tem um bolsonarista de início, né? E depois você tem uma saída do partido que te elegeu, vai para um partido menor, né? E consegue se deslocar. O que te atraiu no Novo dentro dessa ótica que o Ricardo Alves, que é o presidente estadual do Novo, está trazendo? O Café foi eleito pelo PSL, né? Junto com o vereador Meira. O PSL acabou tendo uma fusão, né, com o DEM, virou União Brasil. Aquela época ligado ali ao Dória, tentando juntar para fazer campanha para o Dória, e não dá. O Dória, aqui em Bauru, olha o que aconteceu, o desastre, principalmente na saúde, cortou dinheiro da saúde, enfim. Nessa fusão eu saí, atendi um convite do Abraham Van Traub, que era ministro da Educação, que é um amigo meu. Fui para outro partido junto com ele. O Abraham acabou ficando muito bravo com o Bolsonaro. Eu até falo para ele que ele às vezes excede um pouquinho, o presidente, que bate pesado, mas enfim, tive um convite do Novo, Ricardo Schiavon, um grande amigo meu. Isso que o presidente falou é a mais pura verdade, viu, Café? A liderança que tem aqui na região, o respeito, o carinho que a gente tem. Eu entrei no partido, já fizemos reuniões com lideranças em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim, tivemos um apoio violento no partido, temos um apoio. O Novo é um partido, eu estou há muito tempo, né, acompanhando política, no meu primeiro mandato, mas há muito tempo acompanhando. E eu nunca vi um partido com uma estrutura, com uma retaguarda igual o Novo. Tá? Uma assessoria que tem para projetos, a disposição que se coloca do mandatário, e sem contar as lideranças que nós temos, que dá para ver que é diferenciado. Tá? Então me chamou atenção, um partido de direita, eu tenho essa linha ideológica conservadora, liberal, voltada à direita, de proteção de princípios básicos, né? Não é só chavão, não é de Deus, pátria, família, liberdade. Isso é o que nós pregamos e está muito em pauta, principalmente pelo lado contrário, tentando arrebentar, destruir com a família brasileira, que é a base da nossa sociedade. Então eu me identifico muito. A luta do Novo, por exemplo, pela saúde, acho que todos aqui acompanham o trabalho que eu tenho feito, lutado bastante na área da saúde, pela moralidade. Tá? A minha campanha eleitoral
na campanha, na televisão, foi fazer uma fiscalização implacável, doa quem doer. Era essa a minha fala na televisão. Então, quando eu fui eleito, quem ouviu ali minha campanha acreditou que eu fosse trabalhar nessa linha. Então, hoje, quando eu faço essa fiscalização implacável, é porque eu estou sendo sincero e leal com o meu eleitor. Eu não poderia fazer um estelionato eleitoral, prometer na campanha uma fiscalização implacável, doa quem doer, e chegar aqui e ficar passando pano para as pessoas. Então eu tenho essa liberdade, os nossos parlamentares, você vê o Marcel Van Hatten, o Girão, a Adriana Ventura, o sinal, Zema, estão né, em destaque em nível nacional, né? São Estão diferenciados, muito bem dá para ver. posicionados, né? É. Pois não, Kleber. Ricardo, com relação à sucessão presidencial, sempre se fala aí também no nome do Zema. Gostaria que você nos falasse como é que está essa questão, já que o Bolsonaro já que o Bolsonaro não vai, então, né, Tarcísio, Zema, como é que tá? E tem uma outra questão que pode engatar aí. O Tarcísio pode ter problema nos republicanos em função da aproximação do governo Lula. O Novo seria o abrigo também do Tarcísio, e aí nós teríamos Zema e Tarcísio, os dois juntos no partido. Eu adoro, esse realmente é o país do Macunaíma, né? Isso aqui é um grande show, né? Então vejam o que acontece, não vou me furtar a responder a pergunta de vocês, mas vejam o que acontece hoje com Tarcísio. Tarcísio, até foi meu chefe até 3 meses atrás, né? Então vejam, o Tarcísio é um homem sério, né? Um homem com bases, formação técnica, né? Muito maior do que político partidária, e vejam o perrengue no qual ele se encontra hoje. Ele fez toda uma campanha baseado nos valores que o meu querido amigo Borgo, nosso vereador aqui em Bauru, acabou de descrever, e de repente o presidente do partido dele, e absolutamente não fazendo juízo de valor, né? Não vou dizer que está vendendo por 30 moedas, porque o 30 é o número do Novo. Mas o que acontece? Está hoje em Brasília negociando, né, para que o partido do atual governador de São Paulo seja um partido satélite no centrão do governo federal, do PT. Ou seja, está negociando por emendas parlamentares, está negociando por ministérios e pela possibilidade, eventualmente, ele ser o sucessor do Arthur Lira, tá certo? Quando o próprio governador Tarcísio teve uma posição absolutamente contrária ao que se passa hoje no momento. Tá? E sendo muito claro e não me furtando, então, primeiro, eles têm um relacionamento excelente, né? Eu até brinco com o Zema, nós somos um dos que trouxemos o Zema, que hoje o Tarcísio é mais próximo ao Zema do que ao presidente do partido, porque eles estão constantemente juntos. Ontem estavam em São Paulo, teve a questão do COSUD, que a gente pode mencionar depois, a reunião dos estados do Sul e Sudeste, exatamente para ir contrário à barbaridade que se chama Pacto Federativo nesse país hoje, tá certo? E Zema, sem dúvida, é um excelente nome, um eventual candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ele já declarou muitas vezes que não sairá. Quem sabe podemos ter uma boa surpresa em relação ao governador Tarcísio. Para ser muito sincero, eu não acredito que ele mude de partido neste momento, até porque Tarcísio é ético, antes de mais nada, né? Ele é novo, mas ele ainda não se declarou, né? Mas o que acontece é o seguinte: ele não vai mudar, até porque está muito próximo da eleição de 2022, e ele tem um posicionamento claro, como o Burgo disse, em relação à fidelidade com seus eleitores. Mas 2026 é uma outra história. E deixando claro, né, que como o Tarcísio foi eleito na majoritária, o mandato é dele, então ele pode, sem problema nenhum, sair do partido, que é diferente de um vereador, de um deputado estadual, deputado federal. Senador, presidente da República, governador, tem essa prerrogativa. Pois não. Presidente, o bolsonarismo, apesar do Bolsonaro não poder ser candidato, é ainda o campo hegemônico no movimento conservador brasileiro, na direita brasileira. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. Como é que o Novo vê o Bolsonaro e o bolsonarismo, se eventualmente podem estar juntos até numa eleição, ou se o Novo, justamente pelas novidades que o Novo traz, descarta já de cara de forma nenhuma. Nós somos um partido liberal, até porque nós entendemos que as pessoas inteligentes, elas revisam o seu modo de pensar, inclusive politicamente. Veja aqui o Borgo, tá? Queria até fazer um grande elogio, porque o Borgo, dentro desse processo de renovação do Partido Novo, foi o primeiro vereador, nível nacional, a passar por um difícil processo
para a transição de forma meritocrática. Ele fez todo um processo seletivo, etc., e passou com todos os méritos, né, para representar o primeiro vereador da transição, da migração dessa nova fase do Partido Novo. Então é uma satisfação estar aqui com o Borgo, estar aqui em Bauru para isso. Mas respondendo a sua pergunta, Jabor, nós não acreditamos em salvadores da pátria, tá? O Brasil é um país sebastianista. Vocês sabem o que significa isso? Ou seja, desde 1500, né, o brasileiro acredita que o Estado vai resolver o seu problema. Estamos aguardando a volta do menino rei Dom Sebastião, né, que morreu em 1500 e pouco na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. O que significa isso? Que o brasileiro opta sempre por aquela máxima: não, o Estado vai resolver. Então nós vivemos de salvadores da pátria. Nós respeitamos o bolsonarismo, nós somos um partido liberal, né? Nós entendemos que o bolsonarismo está no espectro da direita, assim como nós. O que nós não aceitamos é o radicalismo extremo. Para nós, seja de esquerda, seja de direita, radicalismo não, sem reflexão, sem diálogo e sem respeito, principalmente, não interessa. Mas quero deixar claro, Jabor, o seguinte: claro que existe um campo bastante grande para essa reflexão. Para nós, tá? Não importa se é Zema, se é Lula, se é Bolsonaro, não podemos viver de salvadores da pátria. Teremos que deixar esse personalismo na política brasileira para voltar muito mais para a institucionalização dos partidos. E é isso, e principalmente institucionalização das ações práticas efetivas e mais ainda, nos municípios. Porque nós precisamos iniciar esse processo efetivo de mudança. O que está acontecendo hoje, Borgo? Nós retrocedemos 10 anos, né? Nós voltamos a 2013. Exatamente pela atual situação política federal nacional. Então, hoje, com ações práticas efetivas, nós precisamos iniciar essa mudança no município, na nossa casa, em Bauru, em cada município do estado de São Paulo. Um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Hoje, recebendo aqui o presidente estadual do Novo, Ricardo Alves, e também o vereador Eduardo Borgo. Bom, como prometido, a gente vai para um recorte nacional e ontem 5 ministros do Supremo votaram favoravelmente à descriminalização das drogas. Um só, surpreendentemente, o Zanin, indicado pelo Lula, que foi contrário, e o André Mendonça pediu vistas. Ele tem até 60 dias para tomar a decisão, mas um voto adicional já está sacramentado. Ô Ricardo, é uma pauta, na minha ótica, do Congresso Nacional, e o STF está discutindo esse tema. E o Partido Novo, que tem um viés liberal, como é que vê essa situação? Bom, uma pergunta muito interessante. O que acontece é o seguinte: o Partido Novo, dentro desse viés liberal que você mencionou, nós temos algumas pautas que nós chamamos de cascas de banana, Café. O que são cascas de banana? São pautas que, na realidade, permitem eventuais conflitos, eventuais posicionamentos, mas que na prática, em termos eleitorais, não acrescentam absolutamente nada num processo eletivo. Então vou dar um exemplo claro. Descriminalização das drogas é uma, aborto é outra. Outra pauta que nós temos essa circunstância, por exemplo, questão LGBT, tá? O Novo, por exemplo, ele não utiliza ou ele procura reduzir 50% dos recursos do mandato, ou não utilizar carro público, carro oficial, né? Sabe o que representa isso em termos de votos? Nada. Então é uma discussão muito mais para a mídia, uma discussão muito mais voltada, né, para esse cenário nacional restrito, do que propriamente a importância para os eleitores locais. Não estou fugindo da resposta. Não, tá claro. Nós temos, inclusive, dentro desses posicionamentos, o Novo, né, deixa à vontade o seu filiado para ter um posicionamento de consciência. E ontem, Kleber, surpreendeu aí um posicionamento do PSDB, né? Querendo ser o velho novo PSDB. Dá uma contextualizada pra gente. Pega o microfone que fica melhor para o pessoal te ouvir. Então tá Você bom. É novo, né? Exatamente. Como todos sabem, o pessoal do PSDB, os filiados, são chamados de tucanos, né? E naquela história de um novo PSDB, que o Dória, eles queriam fazer aquele novo momento, oxigenar o partido, que era o que eles diziam. Tem o tucano cabeça branca, o tucano cabeça preta. Então eles estavam fazendo essa mudança toda, mas agora
depois que tudo isso passou, eles estão querendo, nesse momento, principalmente o Eduardo Leite, trazendo de volta o símbolo do tucano, que também tinha saído, agora volta com tudo e volta a ser, então, o símbolo, a logomarca do partido, Café. Foi exatamente o Eduardo Leite, né, que confirmou que a ave voltará a ser usada na identidade visual do partido. Notícias nacionais, depois a gente pode ver o Jabor fazer um recorte local aí, né? Os tucanos. Falando em PSDB e essa posicionamento dele, porque o PSDB, para mim, é o que? É um centro-esquerda. Né? Do ponto de vista do espectro à direita, o Novo é aquele que a gente pode dizer que tem hoje uma maior identidade? Sem dúvida, acho que esta é uma das principais características do Partido Novo. Tá? Nós sempre baseamos os nossos posicionamentos e principalmente as nossas ações nas premissas do partido, tá claro? Então o que acontece? Hoje nós temos um posicionamento claro em relação, por exemplo, à economia, em relação às posições sociais, né? Os costumes. E aos costumes também, tá certo? E determinadas pautas, como você mencionou, descriminalização das drogas, fica uma questão de consciência para cada filiado. Tá aí então não tem um consenso ali, não é fechada a questão. Não, mas o importante é o seguinte: o Novo tem coerência. No espectro da direita hoje, dentro dessa sopa de letrinhas dos partidos políticos brasileiros, nós entendemos que o Novo mantém a sua coerência e a sua identidade em qualquer momento, seja no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Bauru ou no Nordeste. O filiado, o mandatário do Novo mantém essa coerência e essa identidade, Cafeu. Agora, Ricardo, para que um partido possa crescer, é natural que essa base municipal é muito importante. Você está dizendo, olha, aqui em Bauru inaugurou o primeiro vereador que fez aí uma prova, veio, migrou, né? Isso. E é óbvio que nós temos aí uma eleição municipal e marcar o território, se não emplacando o prefeito, emplacando também um número maior de vereadores. Como é que está sendo a estratégia do Novo dessa interiorização e notadamente de cidades de porte, por exemplo, como a de Bauru, né? Aliás, só acrescentando, em 2020 o Novo foi muito tímido nas eleições municipais, né? E agora me parece que é uma nova diretriz. Totalmente contrária. O grupo da nossa gestão, e aqui eu quero deixar claro, né, que o ex-fundador do partido, João Amoedo, teve um papel importante. Que Lulô, claro, ele está desfiliado por iniciativa própria já há mais de um ano, exatamente em função dos conflitos internos do partido, e talvez um dos mais importantes, Jabor, foi o que você acabou de mencionar, ou seja, na época eu era inclusive secretário de Relações Institucionais aqui do Diretório Estadual de São Paulo, né? Houve uma determinação clara do Diretório Nacional para que São Paulo não tivesse um número superior a 10 diretórios municipais, quando nós poderíamos, no início, na nossa primeira eleição efetiva do ponto de vista municipal, ter 40 ou 50 diretórios instituídos, inclusive Bauru, Presidente Prudente, né? E simplesmente houve uma negativa da direção nacional para isso. Nosso posicionamento agora muito claro é que precisamos ter uma base municipal forte instalada, fortalecer esses municípios, fortalecer as lideranças locais. Nossa missão hoje é termos até o final deste ano, cerca de 150 municípios com núcleos diretórios e dirigentes instalados do Partido Novo, com nominatas para 2024. Agora, Ricardo, aqui em Bauru torce o Bogo e há nos bastidores, a gente jornalista tem que especular, fala-se muito de uma conversa com o Coronel Meira, que foi o vereador mais bem votado, e inclusive junto com o Bogo, com outros cotados também para a candidatura a prefeito de Bauru. Há algum tipo de abordagem nele? Estivemos com o Meira já por 2 vezes, fizemos algumas reuniões virtuais, né? O Meira é um excelente nome, mas em primeiro lugar, nós respeitamos, ele é um vereador em mandato. Então o Novo tem essa coerência de respeitar. Agora, estamos avaliando sem dúvida, e hoje estaremos aqui em Bauru com a nossa dirigência local para avaliar todas as possibilidades. Sem dúvida é uma possibilidade. Porque o Meira teria um probleminha, né? Porque ele não quer se desfiliar e nem pode, né? Ele teria que entrar na justiça. Sim. Quer dizer, qualquer anúncio de migração nesse momento prejudicaria o próprio mandato dele. Sim, né? E tem que esperar a janela. De anuência do partido. Exatamente. Agora, com certeza não teria. Não teria, né? Então isso é um entrave. E falando nesse aspecto, há uma possibilidade de candidatura efetiva a prefeito? Vocês trabalham com essa hipótese? Sempre, até porque, mesmo que ela não venha a se concretizar, eu digo, a eleição do nosso candidato, para nós é fundamental
a visibilidade, a divulgação dos nomes, do princípio, de toda a estrutura que o Novo tem. Porque o nosso projeto não é de curto prazo. Tá? Os nossos objetivos hoje, eles são para 2023 e 2024 e alcançando 2026. E muito mais do que a eleição de Romeu Zema, que pode se concretizar com certeza, é elegermos pelo menos 15 vereadores, melhor dizendo, 15 deputados federais em 2026, para que possamos retomar o lugar e o espaço que o Novo merece ter na política brasileira, enfim, como um partido que pode obstruir votações, permanecer em todas as comissões. Este é o nosso grande objetivo. Agora, Borgo, quando você esteve aqui, para a gente falar um pouquinho da sua entrada, você falou, olha, eu estou à disposição do partido, né? Se não houver nenhum tipo de composição, eu até coloco o meu nome. Você continua com essa disposição? Cafio, a administração municipal da prefeita Sueli é um desastre. Tá? É um absurdo. Nós vimos aí palavra cantada com dispensa de licitação, 5 milhões e meio comprando CD, DVD, prédios da educação. Agora está aqui no Jornal da Cidade a matéria do Everton, a preocupação dele com a queda da arrecadação. E o financiamento da FUNPREV. A questão da FUNPREV vai ser um grande problema para o município. Então, quer dizer, a prefeita, ela caiu no colo dela um superávit financeiro, mais aqueles 90 milhões da ação do Chase Manhattan, e ao invés de organizar a cidade, investir na cidade para que o crescimento econômico fosse duradouro, ela colocou só em asfalto, porque asfalto dá visibilidade e dá voto. Enfim, eu considero uma administração um desastre. Se ela for a única opção, eu já falei, eu me coloco meu nome à disposição. Agora, se tivermos outros quadros, por exemplo, o Meira, que eu considero, além de ser um grande amigo meu, é muito ético, trabalhador, é um vereador exemplar e seria um excelente prefeito. Temos o Raul também, que seria uma possibilidade. Agora, se chegar num ponto que não tivermos alternativa, e eu considero a esquerda como falta de alternativa, sim, tá? Se não tivermos alternativa, eu coloco o meu nome e vou. Agora, tendo outro nome com mais experiência, eu estou no meu primeiro mandato, eu acho que eu tenho ainda um trabalho legislativo a desenvolver. Mas... Não, Kleber, nesse tema? Só uma observação, a pré-campanha já está quente no Brasil, viu? O Boulos, lá em São Paulo, já vai anunciar a candidatura, lançamento já de pré-candidatura dia 2 do mês que vem, e já levou a primeira ação por campanha antecipada. Foi numa escola, já começou a dizer que veio ouvir a população, aquela história toda, já recebeu uma ação. Então, a campanha já está aí, já está quente. Agora, Ricardo Alves, que é o presidente estadual, do ponto de vista local, há uma leitura, né? E o Kleber sempre traz esse ensinamento, que ele é assessor de marketing, ele acompanha, que há sempre uma tendência de quem está no poder se eleger. Raramente acontece. Aquilo que aconteceu com o Bolsonaro, é a raridade. Então ela tem a máquina na mão e é aquela coisa, todas contra uma, né? Então isso pulveriza demais. E aí nós temos, como lembrou o Borgo, alguns pré-candidatos, né, fortes, que tem, inclusive a própria pesquisa, né, encomendada pelo Jornal da Cidade junto à Agile Comunicação e Marketing, trouxe no escopo a Sueli em primeiro, mas ainda com uma margem pequena. Na sequência, o Rodrigo Agostinho, que é do espectro à esquerda, mas está hoje no IBAMA, acho que ele não viria para disputar. Nós tivemos na terceira o Raul, para depois aparecerem o Meira e os outros candidatos. E o capitão Augusto, no PL, já disse claramente que ele não faz composição com o atual prefeito, que vai ter um impasse aí, porque tem nesse meio termo, nesse rolo todo, tem o Tarcísio no meio, que tem o Republicanos e o Kassab está com ele, que é o partido da prefeita, ou seja, um rolo. Claro. A pergunta objetiva é... uma geleia geral, vamos dizer assim. Dá para pensar numa unificação para evitar a pulverização e a perda de musculatura para disputar com a atual mandatária? Sim, desde que seja um jogo de ganha-ganha. O Novo, neste momento de reestruturação, vai permitir coligações eleitorais. O que significa coligações eleitorais? Não é para que tenhamos na gestão subsequente um puxadinho, ou seja, não é para fazer isso que o Centrão faz, ou seja, apoiar irrestritamente a posição do governo federal em troco de emendas, ou seja, lá do que for. O Novo vai manter a sua independência, ainda que haja uma coligação especificamente eleitoral. E esta coligação eleitoral nós não vamos avaliar agora, até porque eu tenho claramente a convicção de que daqui até o final do ano
tanto no cenário municipal quanto no cenário estadual e nacional, inúmeras mudanças ocorrerão. Então, qual é o posicionamento do Partido Novo? Nós vamos desenvolver, só lembrando que não existe pré-campanha, né, para a Justiça Eleitoral. Né? E um dos principais partidos que realizam, viu, Kleber, ativismo judicial é o Novo, né? O nosso amigo Boulos lá em São Paulo, que se prepare se ele começar com essa história, porque a nossa equipe está muito afiada e com a faca nos dentes, tá certo? Mas voltando à resposta aqui, sim, poderemos compor no momento correto em prol da população, sem nenhuma demagogia. Ô Borgo, nesse contexto, é óbvio, né, que você até colocou, e a gente vê na internet, né, e eu tenho até colocado aqui, tem um mundo encantado da internet e a vida como ela é, né, a gente traz aqui todo dia a vida como ela é, né, colegas da imprensa também retratam isso, mas não há dúvida que há uma maquiagem na cidade. Até onde você acredita que essas duas comissões especiais de inquérito, a da contrapartida, que teve inclusive uma contradição do próprio vice-prefeito, vai ter que ser ouvido de novo, e principalmente da palavra cantada, até onde você imagina que isso pode atingir a prefeita e a imagem dela junto à população, ou a população não dá muita bola para isso, não está muito interessado? Café, são duas situações diferentes. A SEI das contrapartidas tem irregularidades, só que praticadas por vários governos, tá? Em especial agora, principalmente na UBS do Vargem Limpa. A prefeita, ela autorizou a diminuição da UBS da Vargem Limpa para metade. Quer dizer, ao invés de atender 8 mil pessoas, iria atender 4 mil pessoas. E só retornou ao projeto original porque nós entramos com a SEI. Tanto é, o que está construindo hoje é o projeto original. É o original, agora voltou para 415 metros quadrados para atender ali em torno, uma UBS Porte 2 para atender em torno de 8 mil pessoas. Se nós não tivéssemos entrado com a SEI, e é bom lembrar, porque só conseguimos entrar porque eu entrei com uma ação judicial. O judiciário garantiu o direito das minorias porque tínhamos 1/3 da assinatura no requerimento. A hora que sai a liminar, no outro dia ela vem e anuncia que vai voltar ao projeto de 415 metros quadrados. Então é importante deixar isso bem cravado. O maior resultado da SEI das contrapartidas, nós tivemos até conversando com o doutor Henrique Varonese essa semana, para ele nos ajudar nesse sentido. Que é do Ministério Público. Do Ministério Público, promotor do urbanismo. O mais importante é que tem uma regulamentação dessa legislação. A prefeitura precisa acelerar o plano diretor do município. A prefeita tentou trabalhar em primeiro plano com a lei de uso e ocupação de solo, quando na verdade tem que trabalhar, dar prioridade para o plano diretor que vai delimitar ali as regras. A maior contribuição dessa SEI seria a regulamentação da lei das contrapartidas. Já a questão da SEI da palavra cantada, tá? A impressão que todos nós temos, isso aí está sendo comentado de canto a canto da cidade. Tá? Por todas as classes sociais, o bauruense já entendeu. E ali eu tenho certeza absoluta de atos de corrupção. E está sendo investigado. É que às vezes o tempo do judiciário, o tempo da polícia, do Ministério Público é um tempo diferente da política. Aqui a gente vem, a gente fala, a gente publica em rede social. Ministério Público e polícia trabalham de outra forma. Às vezes com afastamento de sigilo bancário, telefônico, fiscal, telemático. Agora, nesse caso da palavra cantada, com certeza pega. Nós vimos aí o primeiro-ministro, o homem que manda na prefeitura. Doutor Daniel. Doutor Daniel, que mentiu, inclusive, na SEI. Ele falou na SEI da educação que ele não fazia nada demais, que ele era, eu até falei, um estagiário de luxo, um office boy de luxo. Aí depois entrega. Aí vai lá e fica bem claro. O WhatsApp dele, né? O Coab, você viu o que aconteceu? Quer dizer, é um homem que a gente sabe que manda e não sabe como veio parar aqui, né, Jabor? Quem te indicou? Não sei. Cheguei de Paraqué. Pois não, Jabor. Só para acrescentar nessa observação que você fez, que o Bogo está falando também, no monitoramento que a gente faz das redes sociais do jornal e do próprio portal do jornal, nós percebemos uma coisa até surpreendente. A SEI da palavra cantada, o caso, o escândalo palavra cantada, chama muita atenção da população. A audiência em relação às outras atividades do Legislativo é descomunal, é muito grande. Então, ou seja, há um interesse. Há um interesse. A população percebeu que isso é importante e está de olho nisso. Então isso é um recorte importante. Posso fazer uma observação muito rápida? Deve. É um orgulho para nós do Partido Novo ter um vereador como o Borgo, porque isto é aquilo que nós imaginamos o papel do vereador. Ele tem que fiscalizar, ele tem que ser combativo. Eu não vou entrar em questões de mérito, até porque eu não sou de Bauru, mas este é o papel que o vereador deve ter. Este é o papel, a atribuição legislativa, e é o caminho que nós entendemos. Essa é a razão pela qual hoje o Novo, né, tem por valor
que a direção local e os nossos mandatários locais devem ser responsabilizados pelas decisões. Ricardo, então, para a gente fechar esse recorte local, o Novo, então, analisa, né, já com a chegada do Borgo, analisa outros quadros, Sim. fica aguardando algum tipo de alteração na estrutura geral, para no momento certo dizer, olha, marcamos o nosso território e aberto ao diálogo, desde que com os mesmos DNAs aí, vamos dizer, com as mesmas origens. Perfeito. Daquilo que vocês acreditam, é isso? A mesma coerência. Exatamente. É nessa linha. Exato. Ô Ricardo, para a gente finalizar, e eu tinha prometido a gente fazer um recorte nacional também, essa questão do aborto voltou também à baila, né? O presidente Lula, quando candidato, disse que não e tudo mais. Logo, um dos primeiros atos foi sair daquele acordo internacional contra o aborto. Ele entende que é uma questão de política pública, ele entende que os mais ricos acabam fazendo abortos ilegais em clínicas, enfim, sofisticadas, e que o pobre tem que se virar para, se quiser fazer isso. Como é que o Novo se posiciona? Eu sei que é uma pauta também de costumes, mas até onde o Novo vai contribuir nesse debate? Você quer me espremer de qualquer jeito. Não, esse então, eu fui contratado para isso. Você foi contratado para isso. Muito bom, então vamos responder. Tá? Mais uma vez, o Novo, tá? Por ser um partido liberal, tá certo? Em relação a determinadas pautas de costume, ele abre ao seu filiado, ao seu mandatário, o voto de consciência. Então, essa é a resposta mais clara que eu posso deixar. Perfeito. Eu tenho a minha opinião pessoal, o Borgo deve ter a dele. Né? Isso faz parte, inclusive, de um partido liberal. O que significa isso? Né? Nós temos 70%, 80% de pensamentos em comum, mas temos o direito de discordar em algumas circunstâncias. Faz parte do liberalismo também. Exatamente. E este foi o grande erro da direita, ao nosso ver, na eleição anterior. Ou seja, ao invés de nos preocuparmos com aqueles 60%, 70%, 80% que tínhamos de coerência em comum, ficamos discutindo nas redes sociais bobagens, outros 20%, né, nos degladiando, enquanto a esquerda se aproveitou desse momento para... Essa é uma das causas importantes. Eu falei que era tentar converter os convertidos, né? Pois não, Kleber? Só para observar aqui que a movimentação dos deputados cristãos, principalmente da bancada evangélica, em cima do governo, começou uma pressão muito grande, que é contra essa resolução 715, que é do Conselho Nacional de Saúde, que se avançar, vai para Anísia Andrade. A Anísia Andrade, ela tem se manifestado bastante a favor. Ministra da Saúde. Da Saúde, exatamente, que defende o aborto e o tratamento para mudança de sexo aos 14 anos de idade. Então, essa é o grande problema. E a questão é que o que os deputados estão pressionando é que para o Lula não mude, na verdade, o que ele falou na campanha em relação à liberação do aborto, que ele fez para ter voto. Sim. De católico, de protestante, enfim, ele mandou uma carta dizendo, não, esse assunto é o Congresso Nacional. Então agora eles estão cobrando, na verdade, que ele não minta, que seja verdade o que ele assumiu de compromisso. Querer coerência do Lula é querer demais. Borgo, rapidinho. Pois não, Ricardo. Não, pode complementar. Exatamente o que o Borgo falou. Exatamente. Borgo, rapidinho, seu posicionamento sobre o tema. Questão das drogas, não precisa liberar, porque o artigo 28 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, ele já acaba despenalizando. A previsão para o uso pessoal, você não tem previsão de pena privativa de liberdade. O que o Supremo está fazendo é uma interferência no Congresso, no Legislativo, e acaba incentivando. Eu estou há 18 anos advogando na área criminal e posso falar com experiência jurídica. É um incentivo ao tráfico de drogas. É um absurdo. Sou completamente contra a liberação, inclusive o Gilmar Mendes, né, como relator, ele queria liberar não só a maconha, liberar tudo, né? Voltou atrás ontem. É um incentivo indireto ao tráfico de drogas. Weber também. Em relação ao aborto, sou contra. Na mesma linha, já existe no Código Penal as excludentes de licitude, no caso de salvar a vida da paciente, claro. De saúde, já tem essa previsão. Então sou contra a liberação do aborto. É uma invasão que o Supremo está fazendo, também em parte pela omissão do Legislativo, que acaba não legislando. Tem engavetado lá. Bom, ouvimos aqui, tivemos a participação do Ricardo Alves, presidente estadual do Novo. Ricardo, pode vir mais vezes, vem inclusive fazer a locução aqui, tá? Viremos com certeza. E gostaria de deixar uma última mensagem, dita 2.300 anos atrás por um filósofo grego chamado Platão. Ele dizia o seguinte:
Se você não participa se os bons não participam da política, com certeza serão governados pelos maus que têm essa participação. Muito obrigado pela sua presença. Borgo, obrigado. rapidinho, hoje o encontro do Novo em Bauru, é isso? Hoje o encontro do Novo com o nosso presidente estadual Ricardo Alves, com a deputada federal Adriana Ventura, às 6 horas da tarde, na Avenida Afonso José Aiello, 684. Aberto Aberto à ao população. público, Só todos confirma o horário, convidados. então? Às 18 horas. 18 horas. Jabur, pois não. É só atender um pedido aqui do Arnaldinho Ribeiro, presidente do Cidadania, que é nosso ouvinte aqui de todas as sextas. Ele pede para dar um recado sobre o Congresso Estadual do Cidadania, que vai ser amanhã em São Bernardo do Campo, e eles estarão com uma caravana até lá. Um bom dia a todos, bom dia, presidente. Muito obrigado. Abraço, Kleber. Tchau, tchau. Bom dia, abraço. Abraço, Café, e a todo mundo que está nos acompanhando. E você que está nos acompanhando, obrigado pela companhia. Amanhã um compromisso importante com o meio empresarial aqui, a festa da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Sendo adquirindo o seu convite, 3223-8455. Nós todos estaremos lá prestigiando essa festa. Todos uma ótima manhã, um ótimo final de semana. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.